Olá pessoal, uma boa tarde. Como vocês estão sabendo, por conta aí do coronavírus, nós estamos aí disponibilizando alguns materiais para que vocês possam estudar, Eu mandei lá um PDF, vocês terão acesso ao PDF desse slide que eu montei e também vou fazer essa aula, no YouTube para que vocês possam pegar melhor o conteúdo. Desde já eu já digo que eu não vou fazer essa atividade essa semana, para que a gente possa se adequar melhor a essa plataforma, para que a gente possa melhor nas próximas semanas se inteirar e entender melhor como funciona, tá bem? Então eu vou explicar esse conteúdo e espero que vocês vejam o vídeo, assistam mais de uma vez, entendam o conteúdo para quando a gente for fazer as atividades, vocês fazerem com mais facilidade, tá bem? Então a primeira aula nossa de matemática vai ser sobre potências, tá bem? Aqui está meu nome e aí eu coloquei essa frasezinha para a gente estar iniciando a aula, Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Ou seja, nós construímos nossos próprios conhecimentos à medida que nós se esforçamos, estudamos, observamos, lemos, questionamos. Então é um processo de construção mútua, tanto do professor como de vocês, alunos. Então vamos começar? Vamos lá. Então, potências e suas propriedades. Então a gente gosta de trabalhar esse conteúdo, a gente sempre lembra dessa lenda da origem do jogo de xadrez, É uma história bastante difundida aí na internet, tem também nos livros didáticos. Eu não vou ler toda ela, Eu só vou apenas resumir. E esse material vai estar com vocês vão poder ler direitinho, entender como é que é a história, que é bastante interessante. Então existia um reino grande produtor de trigo, E aí o rei estava entediado e ofereceu a quem fizesse alguma coisa, alguma forma de fazer a alegria dele se sentir mais contente. Então, um súdito, ele criou um jogo, no qual ele chamou o jogo de xadrez. E aí ele criou esse jogo em cima desse tabuleiro de 64 casas, com alternância de cores, 8 linhas e 8 colunas. O rei ficou maravilhado com o jogo, gostou bastante e ofereceu a ele uma recompensa, que ele podia pedir o que quiser. Então o que ele pediu? Ele pediu que na primeira casa do tabuleiro se colocasse um grão de trigo. Um grão de trigo. Na segunda casa do tabuleiro se colocasse 2 grãos de trigo. Na terceira casa do tabuleiro, 4 grãos de trigo. Na quarta casa do tabuleiro, 8. E assim, a cada casa que passasse, ele dobrava a quantidade de grãos. No final, juntava tudo e dava a ele. O rei achou aquele pedido humilde, porque o rei era um grande produtor de trigo e achou que aquela quantia seria pouca. Mas o rei se espantou quando viu a surpresa. Aí aqui está o resto da história, Eu fiz uma brincadeira, botei aí o senhorzinho da Pixel, não sei se vocês já conhecem. E aí vocês podem ler, pausar o vídeo e ler. Tem também aí a continuação da história, ok? E aí quando ele foi perceber os números eram isso aqui, olha. Primeira casa 1, segunda casa 2, terceira casa 4, a quarta casa 8, a quinta casa 16, 32, 64. Olha só como ele vai aumentando. 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 e vai dobrando até alcançar 64 casas. A última casa vai ter esse número aqui, ó. Olha que número grande. No final de tudo, quando ele juntou os grãos todos, deu essa quantidade gigante de grãos de trigo. Olha só, como é que a gente lê um número desse? A gente divide em classes, Aqui tem um pontinho para facilitar. Então aqui nós temos a classe das unidades, a classe das milhar, a classe dos milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões e quintrilhões. Então aqui vai ser 18 quintrilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Então é muito grande essa quantidade. E como é que pode crescer tanto, Essa é uma das características do crescimento exponencial. Então veja só, nessa história sobre a lenda da origem do jogo de xadrez, podemos observar como é grande o crescimento exponencial.
Eu vou explicar melhor o que significa isso, essa palavrinha exponencial. Algo muito parecido está acontecendo também com o contágio da pandemia, né, do coronavírus, né? Foi descoberto aí, diante dos estudos, se verificou que a taxa de contaminação das pessoas ela vai crescendo exponencialmente, ou seja, muito grande, dobra, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, a depender de uma certa quantidade de dias. Então, por isso que ela é tão perigosa, porque o número de contágio é muito alto e muito rápido. Entendeu? Então ela é perigosa exatamente por isso. Aí eu fiz aqui uma associação, né? Sobre o jogo, o tabuleiro. Uma casa, um grão. Duas casas, 2 grãos. Três casas, 4 grãos. Quatro casas, 8 grãos. Cinco casas, 16 grãos. E aí vai subindo. Observe que a quantidade de grãos vai aumentando em dobro. Esse comportamento é o comportamento de uma potência. Então vamos entender o que é uma potência. Uma potência é uma operação matemática que ela é formada, que ela é simbolizada da seguinte forma: você tem um A, um número, né? Um A elevado a um outro número, um M. Este A nós chamamos de base. Este M nós chamamos de expoente. Então, A elevado a M vai ser igual a vezes A vezes A vezes A vezes a quantidade M de vezes, ok? Então, a gente vai multiplicar essa base por ela mesma, a quantidade de vezes que esse M estiver indicando, e o expoente, ok? Então, esse expoente até dessa definição aqui, ele tem que ser um número natural, tá bem? Um número que vai de 0, 1, 2, 3, 4 e segue ao infinito, é um número natural. Este A, ele pode ser um número real, só que a gente está trabalhando aqui em números racionais, tá bem? Então a gente vai chamar o A um número racional, que a gente ainda não conheceu, não viu, né? Um número irracional. Então este A aqui sendo um número racional, tá bem? Então a gente lê assim quando o expoente é b, ó, a elevado a b, certo? Aí tem 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Aí temos algumas observações a ser feito. Quando o expoente é zero, qualquer que seja a base diferente de zero, o resultado sempre vai ser 1. Tá bem? Quando a gente for ver as propriedades, a gente vai ver isso aqui direitinho, porque que a base não pode ser zero, tá bem? Qualquer número diferente de zero que seja na base elevado a zero, o resultado é sempre 1. 2 elevado a 1, quando o expoente é 1, é sempre igual à base. Então, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 4 elevado a 1 é 4. E aí segue essa mesma definição para os outros números. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, dá 4. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3, nós temos algumas palavrinhas novas para dizer. Nós chamamos 2 elevado ao quadrado ou 2 ao quadrado. 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo. Ou elevado ao cubo ou 2 ao cubo. 2 elevado à quarta. Aí continua, a gente não tem palavrinhas novas para esse. 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. E 2 elevado à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32, 64. Então essa é a ideia de potência, né? Mas lembre-se que essa ideia aqui é quando a base e o expoente são números positivos. Vamos ver agora o que acontece quando a base e o expoente ou o expoente podem ser números negativos. Aí temos alguns casos a considerar, nós vamos ver todos eles, né? Base negativa e expoente positivo. Eu quis utilizar esse símbolo aqui, ó, esse chapeuzinho, é muito usado em informática para representar essa operação, certo?
esse circunflexo. Ele não é usado muito na escrita, mas em linguagem de computador e informática a gente utiliza muito esse símbolo aqui para representar potência. Então é interessante que eu venha trazer aqui para vocês. Ó. Negativo 3 elevado a 2. Negativo 3 elevado a 3. Quando a base é negativa, você observa o expoente. Veja só, você vai multiplicar a base por ela mesma, certo? Negativo 3 vezes negativo 3, porque é o quê? Duas vezes. Como o 2 é um número par, quando você multiplicar dois números negativos, uma quantidade pares de vezes, o resultado sempre vai ser positivo. Por quê? Toda vez que eu multiplico dois sinais iguais, o resultado ele é positivo. Então, negativo 3 vezes negativo 3, então vai ficar positivo 9. Negativo 3 elevado a positivo 3, aí a gente vai multiplicar o negativo 3 três vezes. Negativo 3 vezes negativo 3 vezes negativo 3. Como aqui é uma quantidade ímpares de 3, o resultado vai ficar negativo. Observe, quando a gente junta de 2 em 2 é positivo. Aí vai sempre sobrar um negativo, né? Então, olha, 3 negativo vezes 3 negativo, positivo 9. 9 vezes negativo 3, negativo 27. Então, observe isso. Se a base for negativa, você observa se o expoente é par ou se ele é ímpar. Se ele é par, o resultado ele é positivo. Se ele é ímpar, o resultado ele é negativo. Mas cuidado, isso só vai acontecer se a base for negativa. Aí eu copiei aqui a regrinha, né? Escrevi direitinho e coloquei. Se par, o resultado é positivo, se ímpar, o resultado é negativo. Vamos ver agora, olha, o que vai acontecer quando o expoente ou a base forem negativos, né? Veja, aqui eu coloquei dois exemplos em que a base é positiva e o expoente é negativo. E nos outros exemplos, dois, a base e o expoente é negativo, ok? Quando o expoente for negativo, o que vai acontecer? A gente vai inverter a base vai ser invertida. O que é inverter? Você vai trocar de lugar o numerador com o denominador. Neste caso, não aparece o denominador, mas ele sempre tem um umzinho aqui embaixo. Então aqui está 2, é 2 sobre 1. Aí quando eu inverto, quando inverte, vai ficar 1 sobre 2. E aí esse expoente vai mudar o sinal. Vai ficar o quê? Positivo 2. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1. E 2 elevado a 2 é 4, que é 2 vezes 2. 1 elevado a 2 é 1. E 2 elevado a 2 é 4. Da mesma forma, eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Inverte a base, 1 sobre 2, e este expoente fica sendo positivo. Tá negativo 3, vai ficar o quê? Positivo 3. Aí resolve da mesma forma. 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. O que vai acontecer quando os dois forem negativos, né? Então aqui em cima nós temos negativo 2 elevado a menos 2, inverte-se a base, vai ficar negativo 1 sobre 2 elevado a positivo 2. Observe que a gente não mudou o sinal. O sinal continua sendo negativo. 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 é 4. Como o expoente aqui é par, olha só, o resultado vai ser o quê? Positivo. Como o expoente é ímpar, o resultado ele é o quê? Negativo. Então, olha só, aqui tem um detalhezinho que faltou, tem um negativo aqui que tem que colocar. Tem que colocar, certo? Então vai ficar negativo 1 sobre 8, 1 oitavo. Sobre essa, vamos ver as propriedades das potências, ok, gente? Vamos lá, então nós temos 5 propriedades de potências, né? Nós temos a primeira propriedade de potências, que é o produto de potência de mesma base. O que seria isso? É quando nós temos uma multiplicação envolvendo duas potências, em que as bases, veja que aqui é A e aqui é A. Então a gente vai conservar o A e nós vamos somar os expoentes, M mais N. Aqui nós temos os exemplos envolvendo números, que fica mais fácil de vocês entender. 5 elevado a 5 vezes 5 elevado ao quadrado. Conserva a base 5 e soma os expoentes. 5 com mais 2 é 7. Ok? 7. Conservou a base e somou os expoentes. Agora nós temos a segunda propriedade,
de potências, consciente de potências de mesma base. Então aqui é parecido com a primeira, só que em vez de ser vezes, é dividir. A elevado a m dividido por A elevado a n. Então vai ficar o A elevado a m menos o n, tá certo? Então a gente vai conservar a base e vai diminuir os expoentes. Aqui a gente só precisa dizer que o A não pode ser zero, né? Porque se o A for zero, aí o denominador fica zero e não pode. Continuando então aqui, olha, vendo com números, né? A mesma propriedade envolvendo números. 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. Olha só, um expoente aqui negativo, tá certo? Então conserva a base 12 e diminui os expoentes. 8 menos, diminui menos, negativo 2. Olha aí. Então nós temos um negativo. Então vai ter um joguinho de sinal aqui, ó. Então vai ficar menos com menos vai dar mais, certo? Então vai ficar 8 mais 2, que deu quanto? 10. 12 elevado a 10, ok? Porque aqui vai ficar mais, vai ficar do jogo de sinal. 8 mais 2, 10. Temos a terceira propriedade, que é a potência de potência. A elevado a m elevado a n. Então a gente vai conservar o A e nós vamos multiplicar os dois expoentes. M vezes n, certo? Vezes. Vamos fazer com número. Aqui no exemplo que a gente colocou, envolve frações. Nós vamos estudar as potências que envolvem frações quando a gente estiver estudando com radicais. Mas a gente já pode estar resolvendo isso aqui, tá certo? Então vamos lá, olha, 3 elevado a 1 meio elevado a 2 quintos. Então vamos lá, ó, 1 meio vezes 2 quintos. A gente pode cortar, ó, o numerador com o denominador, né? Então vai ficar 1 sobre 5, ok? Quando nós estivermos multiplicando duas frações em que o numerador de uma é igual ao denominador da outra, a gente pode fazer logo a divisão e cortar, porque vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre 5. Então aqui vai ficar 3 elevado a 1 quinto. E as outras duas potências são essas, olha. Potência do produto, quando a base de uma potência é um produto. Então a gente pode separar, né? Esse expoente vai para o primeiro fator e multiplica também por expoente para o segundo fator. Então vai ficar assim, ó, A elevado a n vezes B elevado a n. Olha só o exemplo aqui, ó. 4 vezes 3 elevado a menos 2. Então, esse menos 2 ele vai tanto para o 4 como expoente e vai também para o 3. Então, vai ficar assim, ó, 4 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 2. Aqui poderia resolver depois, mas a questão aqui só é para aplicar a propriedade, tá bem? E aí, por último, a potência de quociente. É a mesma coisa, é parecido, né, com a propriedade de cima, só que em vez de vezes é dividir. A ideia é exatamente a mesma, você aplica os expoentes aos dois elementos, tanto o primeiro como o segundo. A dividido por B elevado a n vai ser A elevado a n dividido por B elevado a n. Utilizando números, né? 5 dividido por 4, 5 quartos, elevado a 3, vai ficar 5 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3, certo? Então aqui a gente aplicou essa propriedade também. Pessoal, inicialmente a gente vai fazer só o conteúdo, né? Vai explicar o conteúdo aí para que vocês possam assimilar direitinho. Vocês têm o material dos livros de vocês, tem tudo isso que a gente está explicando. E a gente vai deixar para fazer a atividade na próxima semana, tá ok? Para que a gente possa, de forma mais eficiente, conseguir mexer na plataforma direitinho, conseguir entender direitinho, para depois estar fazendo melhor as atividades, tá bem? Então é isso, eu agradeço vocês, fiquem com Deus, boa sorte e foco nos estudos, viu? Um abração.